Olá, quinta-feira, 9 de abril. O Nesp Notícias de hoje vai até o Parque Manchester. Diversos problemas atravancam o desenvolvimento do local. O bairro é regular, mas faltam luz, água e qualquer tipo de infraestrutura. Aqui onde eu estou era para existir uma rua. Como a gente pode observar, existe uma placa com o nome e até um poste foi instalado. Mas hoje a situação é de completo abandono. IPEM fiscaliza ovos de chocolate. Na hora da compra, o consumidor deve ficar de olho nas informações que o fabricante coloca na embalagem. Muitas pessoas sonham em ter um terreno para poder construir a casa própria. Você vai conhecer agora o caso dos moradores do Parque Manchester. Eles investiram tudo o que tinham em áreas sem nenhuma infraestrutura. Tudo o que seu Ginebaldo queria era sair do aluguel. Ele juntou as economias e comprou um terreno no Parque Manchester. Mas a realização do sonho da família só tem trazido transtornos. No local não há rede de água e esgoto para atender todos os lotes. E a energia elétrica também não chega. Para sobreviver aqui só na base do improviso. O problema é que seu Ginebaldo não sabia da falta de infraestrutura quando comprou o terreno. A corretora que nos vendeu, ela falou que teria água e luz, só que até agora nada. E a gente vai na prefeitura, só que não é atendido por ninguém. Um joga para um, outro joga para outro e enquanto isso nós estamos sofrendo. Na casa da dona Maria Aparecida não é diferente. Para fazer as atividades do dia a dia, cozinhar e tomar banho, a água é emprestada de um vizinho. Puxa, enche de água aí, daí a gente desliga. Que aí tem a caixa d'água ali no chão, né? E aí quando acaba, se não tem jeito de pegar, fica sem, que nem eu já fiquei. E os problemas no bairro só se acumulam. Aqui onde eu estou era para existir uma rua. Como a gente pode observar, existe uma placa com o nome e até um poste foi instalado. Mas hoje a situação é de completo abandono. Apesar da falta de infraestrutura, o loteamento é regular e foi aprovado pela prefeitura. O problema é que, com a Lei do Cerrado, que entrou em vigor em 2009, os lotes até podem ser vendidos, mas o corte da vegetação e a construção no local estão proibidos. Situação que muitos moradores só ficam sabendo depois da compra dos terrenos. A situação é cortar de qualquer forma, tem que cortar porque tem que lotear. Não tem jeito, quem comprou seu lote tem que limpar e esperar. Muitas pessoas estão pagando multa por causa disso, porque corta a árvore, aí o IBAMA vem e multa e a pessoa tem que pagar essa multa e viver nessa situação, sempre tomando prejuízo. Mas, para o secretário municipal de obras, a responsabilidade é dos moradores, que deveriam exigir algumas garantias antes da compra. A culpa maior são deles. Quando eles vão atrás de um imóvel, eles têm que, primeiro passo é ir pegar o número de quadra, setor lote, procurar a Secretaria de Planejamento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saber se pode estar ocupando esses lotes. Os proprietários aí de imóveis estão comercializando esses lotes, passando para frente, e as pessoas estão comprando por um preço menor e na minha opinião, estão sendo coniventes com essas pessoas que estão vendendo, porque não adianta alegar falta de informação, porque falta de informação a gente vê todo dia na TV, nos jornais, rádio, é abordado a questão da proteção aí do cerrado nosso. Ainda de acordo com Sidney, a prefeitura fica em uma situação complicada. De um lado, não pode incentivar o desmatamento das áreas de cerrado e, de outro, não pode ignorar a existência de moradores no local. Para ele, o poder público precisa encontrar uma solução. Eu já conheço o setor do bairro que está mais adensado de habitação, de casas, e acredito que exista sim uma possibilidade para estar acertando. Teria que fazer uma reunião maior e resolver também o problema dessas pessoas, porque também agora ocuparam essas áreas e é visto, fossa, isso aí além de trazer doença, traz contaminação do solo e da água, a falta de água potável, todo mundo sabe que traz doença, então eu acredito que tem que haver um bom senso aí pelos gestores, principalmente meio ambiente e planejamento, para que se tome alguma providência em relação a essas ocupações e tentar regularizar. Eu acho que a gente tem que cuidar pelo
menos um pouco da saúde. O básico de infraestrutura teria que ter lá, na minha opinião, e o básico seria pelo menos água e esgoto. Já sobre a iluminação pública, o secretário afirma que o bairro possui muitas áreas de mata e só seria possível ampliar a rede em locais com grande concentração de residências. Em nota, a CPFL Paulista afirma que a região citada na reportagem já conta com rede elétrica. Para solicitar a instalação, os interessados devem entrar em contato com a distribuidora em uma das agências de atendimento na cidade. A João Parreira Negócios Imobiliários, responsável pela venda de terrenos no Parque Manchester, diz que nunca prometeu aos compradores algo que não era de responsabilidade da imobiliária. Diz ainda que sempre deixa claro que o local ainda não tem infraestrutura. Mesmo assim, se coloca à disposição para negociar e devolver o dinheiro aos compradores, algo que nunca foi pedido. Por fim, diz que paralisou a venda no local por causa da Lei do Cerrado, pois não é possível vender algo onde não é permitida a construção imediata de imóveis. E hoje de manhã, uma reunião na prefeitura discutiu os vários problemas do bairro. Eu acho que devia ter representantes. A reunião contou com representantes da Secretaria do Bem-Estar Social, do Sindicato dos Engenheiros, do Departamento de Água e Esgoto e da Secretaria de Planejamento. No Parque Manchester, muitos imóveis estão em situação irregular por causa da Lei do Cerrado, que impede novas construções em áreas de preservação ambiental. No entanto, a legislação não impede que a infraestrutura básica, como asfalto e iluminação, seja instalada pela Prefeitura. É uma questão de infraestrutura, uma questão do secretário de obras, do prefeito direcionarem recursos para aquele bairro. O prefeito tem atendido regiões mais populosas, o prefeito tem atendido, na medida do possível, todos os bairros que ele pode. Eu acho que com o tempo o prefeito vai acabar chegando lá. Apesar da reclamação dos moradores, o presidente do DAI considera que a falta das redes de água e de esgoto é um problema pontual. No Parque Manchester, por exemplo, nós inauguramos há pouco tempo o Poço Manchester, que está fornecendo água adequadamente a todas as pessoas. Pode ser alguma construção isolada, que há necessidade de você prolongar, então, a extensão do esgoto, a tensão da água. Então, pode ser que ocorra e tem alguns casos disso aí, mas, de uma maneira geral, a água existe. Logo depois do intervalo, a gente fala mais sobre planejamento urbano e os problemas do Manchester, com o professor da Unesp, José Chaides Alves. E você vai ver ainda hoje. IPEM fiscaliza ovos de Páscoa na cidade. O Unesp Notícias volta já já. Nós vamos continuar a falar sobre o problema da falta de infraestrutura no Parque Manchester com o professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru, que trabalha com planejamento urbano. Recebemos o professor José Chaides Alves. Chaides, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado. Chaides, sobre esse problema que nós vimos aí de faltar infraestrutura em parte desse loteamento, falta rede de esgoto, água, iluminação, só que os terrenos foram vendidos para essas pessoas, elas adquiriram e agora elas não têm como viver em condições dignas nesses locais. De quem é a culpa? É falta de informação dessas pessoas, do poder público ou da loteadora que vende esses terrenos? Na verdade, esse loteamento é um loteamento antigo, de antes da Lei 6766 de 1979, que aqui em Bauru só foi regulamentado em 82. Não é o único loteamento nesse sentido aqui em Bauru, tem vários loteamentos assim, né, Vila Aviação, um conjunto de chácaras aqui atrás da Unesp e tal. Naquela época, essa lei, ela era a responsabilidade do poder público fazer as infraestruturas. Então, esse passivo, vamos dizer, das infraestruturas, né, que nós temos na cidade, e no caso específico do Manchester, é culpa de uma legislação anterior, né, que não exigia que o loteador fizesse as infraestruturas, e isso acabou ficando a cargo do poder público. De 82 para cá, em Bauru, começou-se a obrigar o loteador a fazer infraestruturas, a deixar as áreas públicas, as áreas institucionais, né, a cobrar as áreas ambientais, mas aí esse caso já estava aprovado e ele foi vendido, mas também não foi ocupado, não foi o processo não foi adensado tão rapidamente.
Na sua visão, Chaides, tem também um problema nesse bairro que é a questão de ele sofrer as consequências da lei do cerrado. Há uma densa mata ali de cerrado e essas árvores não podem ser derrubadas. Só que algumas pessoas compraram e residem nesses locais. O que você acha que seria o ideal? Nessa situação, você leva a urbanização para esses locais ou você retira essas pessoas de lá, já que é uma ocupação que é irregular? Essas alterações da legislação urbanística, né, local, ela tem como ponto de lei maior o plano diretor municipal, né? O plano diretor nosso, olha só, ele é de 2008 e, de certa maneira, ele continua a consagrar o direito dos proprietários, né? Ele não alterou isso. Então, de certa maneira, nós entendemos que aqueles que já compraram, né, e pelo menos até a lei do cerrado, eles têm direitos adquiridos sobre a propriedade da terra. Quer dizer, então, nesses casos, por causa do plano diretor, a lei não retroage, a lei do cerrado. Aí a lei do cerrado, ela é uma lei maior, né, inclusive estadual, etc., que se sobrepõe ao plano. Mas o plano deveria, ou deve ainda, rever não a posse ou o título da propriedade, mas ele deve rever a função social da propriedade, ou seja, a partir dele estar consagrado aqui no município, ele modifica. Então, por exemplo, os proprietários podem continuar sendo donos da terra, mas não podem construir nela, ou vão ter usos limitados. Vamos dizer que pode-se trabalhar num certo sentido de ver que usos são possíveis ou não. Como essa lei ela é muito exigente, né, até onde eu tenho conhecimento, ela praticamente tira qualquer possibilidade, ou tiraria depois de consagrado no plano, qualquer possibilidade de construções ou de uso da propriedade. Mas isso vai gerar um outro passivo, ou para a prefeitura ou para o Estado, que é como ter a posse da terra. Isso vai exigir, vamos dizer assim, um custo, né, em desapropriações, em negociar com proprietário por proprietário essas propriedades, se quiser que essa área seja integrada ao patrimônio ou do Estado ou da prefeitura, né? Quer dizer, é uma discussão que ainda deve ser feita. E esses né? custos não são poucos. Quer dizer, eu entendo que para a prefeitura de Bauru valeria a pena, né? E existem instrumentos do Estatuto da Cidade que poderia ser instrumentos, vamos dizer assim, amenizadores, né, dessa questão do ponto de vista financeiro. Um deles é a transferência do direito de construir. Quer dizer, poderia se estudar na própria região, né, junto com quem está vendendo as terras e os próprios proprietários, uma área onde fosse possível, por exemplo, concentrar todas aquelas propriedades em torno de uma nova forma de urbanizar. Por exemplo, edifícios do tipo Minha Casa Minha Vida, né, concentrados num determinado lugar onde seja possível, etc., aonde amenizaria o custo em desapropriações, por exemplo, né? E ao mesmo tempo garantir os direitos que essas pessoas terão, porque elas têm esse direito. Nós conversamos com alguns dos órgãos públicos envolvidos, né? CPFL, o DAI, e eles têm um problema que eles não podem instalar em áreas que também não estão regularizadas e muitos imóveis não estão regularizados. E a prefeitura tinha uma parceria com um órgão que fazia essa regulamentação de graça para essas pessoas, mas não tem mais. Então é um custo também. Legal, provavelmente. É um custo também que agora precisa se pensar numa solução, né? Para que essas pessoas, os vereadores até se reuniram para discutir essa questão, políticas públicas que fomentem a regularização habitacional, né? Para pessoas que não têm condições de arcar com esses custos. Né? Sem dúvida, a questão da regularização é um direito básico, né, dessas pessoas que já estão lá há mais de 5 anos, etc. E é um loteamento que é reconhecido em Bauru, que ele já foi feito no passado e tudo mais. De qualquer maneira, o problema é grave, tem várias nuances, né, mas que tem que garantir, por um lado, os direitos dessas pessoas, que eu creio que essas pessoas, inclusive, são, na sua maioria, de baixa renda. A gente entende que é possível você fazer esse trabalho, garantir essas condições de preservar a mata, etc., mas, por outro lado, para não ter tanto ônus econômico à prefeitura, precisa buscar uma solução que seja
conciliatória para também garantir os direitos de quem adquiriu, né? Agora, também tem a questão do quem está vendendo, né? Aquilo que já foi vendido no passado, etc., é uma coisa. Agora, o que está sendo vendido depois da lei do cerrado, eu entendo que é uma outra, é questionável. Tá certo, Chaydes, muito obrigada por sua participação. Tá, muito obrigado, Sérgio. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Foi encerrada a entrega de carnês do IPTU pelos Correios em Bauru. Quem não recebeu deve ficar atento. O contribuinte que não obteve o carnê tem que entrar no site da Prefeitura. Na página inicial tem o link do IPTU. É possível imprimir ou anotar as informações para pagamento online na rede bancária. Também é possível retirar o carnê no posto de atendimento da Prefeitura, que fica aqui no Poupa Tempo. O endereço é a Avenida Nações Unidas, esquina com a Rua Inconfidência. O IPTU começa a vencer já no dia 15 deste mês. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. E a gente quer saber qual é a sua opinião sobre o projeto de lei que pretende isentar beneficiários de programas habitacionais de pagar IPTU. Responda pelo nosso site ou pelo seu televisor. Nesse caso é para você que nos assiste aí pelo canal 46.1. No canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Lá você também acessa conteúdos extras sobre as reportagens do dia. Agora a gente vai saber como fica o tempo. Está chovendo agora em Bauru. Vamos ver então se teremos mais água nos próximos dias. Chove de moderado a forte na região noroeste do estado de São Paulo, em alguns pontos do sul. O tempo permanece instável em todas as regiões, principalmente no oeste, por causa da aproximação de uma frente fria. Em Bauru, deve continuar a chover hoje e também amanhã, principalmente no período da tarde. Agora a umidade do ar é total, não venta neste momento. Hoje os termômetros chegaram a 32 graus, a mínima foi de 21. E a temperatura deve continuar alta. A previsão é de que nesta quinta-feira os termômetros variem entre 24 e 33 graus. Uma notícia agora que acaba de chegar. Uma reunião realizada agora à tarde definiu como será a continuação das obras do viaduto inacabado, que liga os bairros da Bela Vista e Vila Falcão. A construtora Bema concordou em finalizar as obras do viaduto, cumprindo o que tinha sido proposto pela Prefeitura. O município não pagará outros aditivos. Também ficou determinado que a empresa devolverá aos cofres públicos cerca de R$600 mil. A previsão é de que em agosto, ou seja, daqui a 120 dias, a cidade finalmente possa utilizar o viaduto. E o IBGE divulgou hoje os números do IPCA de março, o índice de preço ao consumidor amplo, que indica o valor oficial da inflação. O índice teve variação de 0,92% no mês passado, o maior registrado em um mês de março desde 2003, ano em que o IPCA atingiu 1,23%. Com isso, a inflação acumulada nos últimos 12 meses chega a 6,15%. Entre os valores analisados para o cálculo da inflação, o grupo de alimentos e bebidas teve a maior alta, de 1,92%. Os destaques foram a batata, que aumentou cerca de 35%, e o tomate, com alta de 32%. O Instituto de Pesos e Medidas fez esta semana uma operação para verificar se os ovos de Páscoa à venda em Bauru estão dentro dos padrões exigidos. Se eu fosse comprar... Nesta operação de Páscoa, o IPEM selecionou 10 tipos de ovos de chocolate, tanto os tradicionais com bombons por dentro, quanto os modelos com brindes e brinquedos. Para conferir o produto, as embalagens são retiradas e descontadas do peso total. Nós pesamos o ovo completo, consideramos o peso bruto dele, que é a embalagem mais o produto. Limpamos essa embalagem e vamos fazer a conta de subtração. O peso bruto menos o peso da embalagem é igual ao peso líquido de produto, que é o que realmente contém de chocolate dentro da embalagem. Na hora da compra, o consumidor deve ficar de olho nas informações que o fabricante coloca na embalagem. O pessoal fala, olha, eu vou comprar o número 20 ou o número 18. Esse número é apenas uma referência que o fabricante coloca. Porém,
Não quer dizer que ovos com a mesma numeração tenham o mesmo peso. Então, o consumidor deve estar atento ao peso informado na embalagem para ele saber de fato quanto chocolate ele está levando para casa. Nos ovos que vêm com brinquedos, os preferidos das crianças, os pais também devem ficar atentos se o brinde não oferece riscos. Todo brinquedo que estiver como brinde no ovo de Páscoa, ele deve ter a certificação do Inmetro. No brinquedo tem o selinho do Inmetro, a famosa marca do Inmetro. Ele tem condições então de saber se o brinquedo é aprovado e garante a segurança da criança. Em caso de irregularidades, os fabricantes são autuados e podem ser multados. Segundo o IPEM, em relação aos artigos de chocolate, todos os 11 produtos analisados em Bauru estavam dentro das normas técnicas. Já sobre os pescados que foram fiscalizados na cidade na última segunda-feira, o Instituto informou ter encontrado irregularidades em 5 dos 6 itens avaliados. Eles apresentaram quantidade menor do que a indicada na embalagem. No caso mais grave, pacotes de 1 quilo de lula congelada pesaram 218 gramas a menos. E agora uma dica de cultura. Nas tradicionais noites musicais do Sesc, a opção de hoje é rock and roll. Direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o grupo Apanhador Só criou em 2013 um dos discos mais elogiados do ano. São justamente as músicas do álbum Antes Que Tu Conte Outra que a banda apresenta em Bauru. Eu tô sentado dentro de um cartão postal. O Quinteto Gaúcho chega por aqui logo após se apresentar no festival Lollapalooza no fim de semana e coloca no palco o rock alternativo misturado com folk, que é marca registrada da banda. O show do grupo Apanhador Só é logo mais às 9 da noite no Sesc Bauru. A entrada é de graça. O Nesp Notícias fica por aqui e no nosso site você pode rever as reportagens desta edição. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!